Olá, o meu nome é Susana, sou técnica da Agrobi, da Escola de Formação da Espaço Visual. Hoje vamos falar sobre frutos. Os frutos são estruturas formadas pelas plantas angiospermicas que contêm as suas sementes. Os frutos formam-se a partir de óvulos maduros fecundados, que após a polinização e a fecundação começa o desenvolvimento quer do fruto, quer da semente até ficarem maduros. Para além deste processo, os frutos podem se formar sem que haja a fecundação de um óvulo maduro. Pode ser, como é o caso da banana, formada a partir de partenocarbia, mas não é sobre estes frutos que vamos falar neste vídeo. Os frutos são formados por duas estruturas essenciais, que é a semente e os tecidos que envolvem a semente, a que nós chamamos de pericarpo. O pericarpo pode ser dividido em três camadas: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é a estrutura de fora, é a casca exterior que nós vemos nos frutos. Depois, na parte interior, temos o mesocarpo, que pode ser mais ou menos desenvolvido, no caso de serem frutos carnosos ou secos, em que não há desenvolvimento do mesocarpo, é muito pouco desenvolvido. E por fim temos o endocarpo, que é a camada que está mais próxima da semente. Passando à classificação propriamente dita, a classificação dos frutos depende de onde é que eles são originários, de que parte da flor é que eles se desenvolveram. Se eles se desenvolverem a partir de um ovário e de uma flor, são frutos verdadeiros. No entanto, se eles não se desenvolverem de um ovário e de uma única flor, se desenvolverem de outra estrutura da flor, aí sim eles são classificados como falsos frutos ou pseudofrutos. Começando pelos frutos verdadeiros, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, carnosos e secos. Começando pelos carnosos, eles têm o endocarpo, que é a camada do meio dos frutos, mais desenvolvida. Geralmente é suculenta e é comestível, e nós comemos, é a parte que nós geralmente comemos do fruto. Dentro dos frutos carnosos, nós temos drupas ou bagas. Começando pelos frutos carnosos do tipo baga, geralmente eles formam-se a partir de um ovário uni ou multicarpelar e caracterizam-se por terem várias sementes que estão livres dentro do endocarpo, dentro da polpa, não estão bem aderidas ao endocarpo, que é o tecido que envolve a semente. Um exemplo bastante bom de um fruto carnoso do tipo baga é o tomate. Também a uva e a laranja são exemplos deste tipo de frutos. Para vermos as estruturas que eu falei, vamos cortar então o tomate a meio para vermos a sua constituição. Ok, como podemos ver aqui neste tomate, esta casca de fora, fazendo aqui um pequeno throwback, aqui esta parte de fora é o epicarpo, aqui é o mesocarpo e aqui é o endocarpo, aqui esta película aqui à volta. E aqui dentro estão as sementes, como podemos ver tem várias sementes que se soltam com alguma facilidade, é relativamente fácil soltá-las e caracterizam-se por serem várias sementes, sendo assim este um bom exemplo de um fruto carnoso do tipo baga. Ainda dentro dos frutos carnosos, passamos agora para os frutos tipo drupa. Acabámos de falar dos tipo baga, mas agora vamos falar do drupa. Os tipos de drupa geralmente formam-se a partir de ovários unicarpelares e a grande característica que distingue do tipo baga é o facto de ter apenas uma semente, a que nós chamamos de caroço, e geralmente essa semente está bem aderida ao endocarpo, que é o tecido que tem à volta da semente. Um bom exemplo de um fruto tipo drupa é, por exemplo, uma ameixa. Outros exemplos é a cereja, o abacate ou um pêssego, por exemplo, são bons exemplos. Assim, vamos abrir aqui uma ameixa. Como podemos ver aqui, temos apenas um caroço, que é apenas uma semente, e ela está bem agarrada ao endocarpo, que é a estrutura interior deste tecido suculento que nós geralmente comemos. Ou seja, está bem aderida e não sai facilmente, pelo que esta é uma das grandes características dos frutos tipo drupa. E assim falámos dos frutos carnosos. Agora que já vimos os frutos carnosos, vamos passar aos frutos secos. Os frutos secos geralmente têm um pericarpo, que é a parte que nós vimos nos carnosos, que era suculenta. Nos frutos secos isso não se vê, eles não é tão desenvolvido e essa parte tem um teor de água muito mais reduzido, por isso é que eles são chamados de frutos secos. E na maior parte das vezes nem sequer comemos esse pericarpo. Dentro dos frutos secos podem-se dividir em frutos deiscentes e indeiscentes.
A grande diferença entre estes dois tipos de frutos é que nos frutos deiscentes, como é o caso desta vagem de feijão, quando o fruto está maduro, o pericarpo abre-se e liberta as sementes muito mais facilmente. No caso, por exemplo, desta espiga de milho, que é indeiscente, os grãos, que é o fruto do milho, não se liberta facilmente. É necessário que haja uma ação mecânica, nós a separar o grão do carolo, ou então tem que haver o apodrecimento deste carolo para que o grão se separe mais facilmente, porque caso contrário isso não acontece de forma natural. Tendo em conta que já foram apresentados muitos termos ao longo deste vídeo, vamos fazer um pequeno apanhado da classificação que vimos até agora. Temos os frutos verdadeiros. Dentro dos frutos verdadeiros eles podem ser classificados em dois grandes grupos, que são os carnosos e os secos. Dentro dos carnosos eles podem ser do tipo baga, se tiver várias sementes livres no endocarpo, ou podem ser do tipo drupa, em que geralmente tem apenas uma semente, que nós chamamos de caroço, e está bem agarrado ao endocarpo. No caso dos frutos secos, eles podem ser deiscentes ou indeiscentes, com base na libertação da semente, isto é, se a libertação da semente for fácil, isto é, quando, por exemplo, a vagem, que foi o exemplo que nós demos, fica madura, os feijões simplesmente libertam-se, ela abre sozinha e os feijões libertam-se. No caso dos indeiscentes, isso não acontece, geralmente tem que haver um estímulo exterior que obrigue as sementes a libertarem-se. Agora, entrando no segundo grande grupo de frutas, vamos falar dos falsos frutos ou pseudofrutos. Nestes frutos, a parte comestível, a parte que nós comemos, desenvolve-se a partir de outras estruturas da flor, para além do desenvolvimento do ovário. Ou então desenvolve-se vários ovários que podem pertencer a uma única flor ou múltiplas flores. Com base nisto, nós temos três grandes grupos de pseudofrutos, que são os frutos simples, os múltiplos e os agregados. Começando pelos frutos simples, eles caracterizam-se pela parte que nós comemos, a parte comestível, ser desenvolvida a partir de outras partes da flor, que não seja apenas o ovário, desenvolvem-se a partir de outras estruturas. Um grande exemplo de um fruto simples, um pseudofruto simples, é a maçã e a pera, porque a parte comestível, a parte suculenta, a parte falsa do fruto, por assim dizer, desenvolve-se a partir do receptáculo da flor. Se formos abrir este fruto, ela tem, lá está, o epicarpo, o mesocarpo, e aqui junto a estas sementes temos o endocarpo. Esta parte, este mesocarpo, é desenvolvido a partir do receptáculo da flor e não a partir do ovário, por isso é que ela é considerada um fruto suculento, pode-se dizer de certo modo carnoso. No entanto, como esta parte aqui, a parte carnosa, desenvolveu-se a partir do receptáculo, é classificado como um pseudofruto. Um outro exemplo de um fruto simples é o caju, em que a parte comestível é desenvolvida a partir do pedicelo da flor e o verdadeiro fruto do caju é a castanha. Agora passando para os frutos agregados, que é o caso do morango. Estes frutos caracterizam-se pelo seu desenvolvimento ser a partir de uma única flor, no entanto com vários ovários. Ou seja, esta parte vermelha que nós vemos é o receptáculo de uma flor. No entanto, todos estes pontinhos, estas sementinhas que nós vemos, é o desenvolvimento de mais do que um ovário que a flor que deu origem ao fruto tinha. E por isso é que é um fruto agregado. Outros exemplos de frutos agregados são as amoras, que advêm do género rubus, que é a silva, e também as framboesas, também são frutos agregados. Por último, vamos falar dos frutos múltiplos, ou infrutescências, do qual é o exemplo o figo. Frutos múltiplos desenvolvem-se a partir do desenvolvimento de vários ovários de diferentes flores. No entanto, quando o ovário se desenvolve das várias flores, eles acabam por se desenvolver de tal maneira que unem-se e acabam-se por fundir num único fruto. Por isso é que eles são chamados de infrutescências, porque o seu desenvolvimento é a partir de um conjunto de flores, que são as inflorescências. Abrindo o figo, para tentar perceber a sua estrutura, toda esta parte é a união de vários ovários que deram origem a um único fruto. Por isso é que ele é classificado como infrutescência ou fruto múltiplo, porque foram vários ovários que se uniram de diferentes flores que lhe deram origem. E por isso é que ele tem este aspecto. Estas partes conseguem se dissecar bem umas das outras. E assim, vamos fazer um pequeno apanhado dos frutos falsos, ou então também denominados pseudofrutos. Dentro dos pseudofrutos temos três grandes grupos, que são os frutos simples, os agregados e os múltiplos. Os simples são os que se desenvolvem a partir de outras partes de uma única flor.
Os agregados se desenvolvem a partir de vários ovários de uma única flor, enquanto que os múltiplos desenvolvem-se a partir do desenvolvimento de várias flores que se fundem, por assim dizer. Os ovários fundem-se e formam um fruto completo. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a classificação dos frutos e esperamos por vocês no próximo Cultiva-te Mais.